Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos de Vaesen, o nosso sisteminha aí de horror nórdico, tá bom? Já tá uma playlist bem legal se formando aqui no canal, caso você tenha interesse, o link tá na descrição. Hoje a gente vai falar sobre como funciona o combate, a hora da porradaria mesmo, de sair na mão, e eu tenho algumas coisas bem interessantes para falar por aqui. Caso você não tenha visto, nós já temos outros dois vídeos aqui no canal, um sobre a criação de personagem, no qual nós criamos uma ficha do zero, e também o Tudo Sobre, que é o que eu faço um panorama geral ali do sistema, tá? Recomendo bastante que você assista pelo menos esse daqui antes da gente prosseguir, tá? A playlist tá na descrição e vai aparecer também no final do vídeo, os nossos vídeos aí completos. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí pra ajudar a gente no engajamento. Não esquece de hypar o vídeo, de mandar ele pro seu grupo de RPG. Olha só esse sistema que legal, bora jogar e tal, manda lá. Dá aquela força que eu agradeço demais, tá bom? Vamos nessa então falar sobre esse sisteminha que eu tô gostando tanto. Nós temos aqui combate e ferimento. Olha só, o livro ele traz pra gente algumas informações bem legais, tá? A primeira delas é que normalmente você não vai conseguir derrotar um Vaesen, essa criatura mitológica, folclórica, nórdica, no combate, tá? O combate ele vai ser na maioria das vezes para você atrasar aquela criatura ou para você segurar ela. Você sempre vai, né, via de regra, terminar com essas criaturas utilizando outros meios, ou um ritual, ou realizando algum feito específico, solucionando mesmo o problema que traz aquele Vaesen a agir daquela maneira. Então, por mais que ocorra, né, de você confrontar realmente um Vaesen, normalmente você não vai resolver o problema apenas no combate. Só que tem muito combate contra humanos também e outros tipos de animais dentro do sistema, tá bom? E como que funciona o combate? A gente já falou por aqui nos outros vídeos que o Vaesen ele sempre usa D6, dependendo do seu número aí de atributos, do seu número de perícias, você rola D6 correspondentes e você sempre precisa de pelo menos um 6 para ter um sucesso, né? A maioria dos testes exige apenas um sucesso e é assim que a banda toca. Ele tem um sistema de iniciativa bem interessante que é feito por cartas, tá? Aqui ele explica melhor pra gente, ele fala que vocês vão sacar cartas ali de um baralho para determinar a ordem de ação de cada um. Então vocês vão pegar as cartinhas e embaralhar e colocar essa cartinha ali do lado da sua ficha na mesa para ver quem age. Obviamente você pode fazer a iniciativa de outras maneiras, né? Rolando o dado e ver quem tirou o menor número no D6, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Mas algo interessante que ele fala aqui pra gente é o seguinte, né? Ele fala que quem age primeiro é a pessoa com a menor iniciativa. Normalmente a gente faz o contrário, né? O que tirou o maior número começa. Aqui não, no Vaesen é o contrário, quem tirou a menor começa, e nós temos aquela questão também de poder trocar as iniciativas, tá? Ele fala aqui pra gente em detalhes, ele fala que você pode trocar a carta com algum colega seu no início da rodada, antes de vocês realizarem as suas ações. Você pode chegar lá, obviamente seus personagens precisam conseguir falar, eles não podem estar amordaçados ou coisa do tipo, mas você pode trocar a cartinha de iniciativa com seu amigo para agir primeiro. Isso é bem interessante estrategicamente falando, para vocês se organizarem aí enquanto time, né? Eu acho bem interessante essa possibilidade de trocar iniciativas, tá bom? E ele fala que também sucessos extras ali nos seus testes podem fazer com que você drible a iniciativa do seu oponente. Você pode trocar a iniciativa com ele, fazer seu oponente agir depois, ou fazer ele agir antes, caso você queira e tudo mais. Então isso é bem legal, eu gostei bastante, tá bom? Além disso, ele traz pra gente aqui as ações de combate. Eu já falei mais ou menos isso lá no vídeo do Tudo Sobre, mas aqui a gente vai ver isso em detalhes. Como que funciona? Dentro do Vaesen nós temos dois tipos de ações de combate. Nós temos ações lentas e ações rápidas. As ações lentas, elas são aquelas que normalmente exigem algum tipo de teste de perícia. Então, para atacar, para você fugir, subir em algum lugar e etc, você vai precisar de um teste, de uma ação lenta, né, para isso. Agora, os rápidos, as ações rápidas, elas não precisam de um teste, né? Normalmente você vai conseguir fazer as coisas normalmente, mas a ação rápida ela também vai servir para reação. Isso é muito importante, né? Uma maneira de você se defender durante o combate é com reações, seja ela reações de aparar, a gente vai ver ali em detalhes, e é isso. Então, basicamente, você tem no seu turno, né, durante a rodada inteira, uma ação lenta e uma ação rápida. Caso você queira, você pode trocar a sua ação lenta por outra ação rápida. Mas o oposto não pode, né? Você não pode trocar a sua ação rápida por uma ação lenta. Só ação lenta por rápida. E você pode ter, então, duas ações rápidas por turno nesse sentido, já que você trocou sua ação lenta. Isso é bom porque as ações rápidas, elas podem ser utilizadas fora da sua vez, como as reações, né? Se a criatura te ataca, você usa uma ação rápida para reagir, mas aí quando chegar o seu turno, você não tem mais ação rápida, você já gastou ela para reagir. Então você tem que ter esse controle, esse gerenciamento de recurso, que é bem legal também, tá bom? Então ele dá aqui
planilhas, né? Ele tem tabelinhas pra gente falando o que são ações lentas típicas, né? O que normalmente as pessoas usam ação lenta. Para atacar, seja corpo a corpo ou à distância, para fazer um ataque desarmado, para atrair o inimigo, olha só que legal, para um certo lugar, né? Imagina que você precisa atrair o Vessen ali para fazer o ritual para prendê-lo. É uma ação lenta. Para avaliar uma situação, tentar encontrar alguma brecha, alguma cobertura. No sistema a gente tem cobertura ali que vai te dar uma camada de defesa extra. Então é uma ação lenta, agilidade, para você, vigilância, né? Então, para você escalar uma parede, como eu falei, para empurrar, agarrar, empurrar, fugir, persuadir dentro do combate. Tudo isso são ações lentas porque exigem testes de perícia. O único que não exige, né, uma perícia propriamente dita é a realização de um ritual. Normalmente você vai realizar rituais ali para espantar o Vessen, ou prender ele, ou, né, libertá-lo, enfim. E você precisa de algumas rodadas para que isso aconteça, e toda uma estratégia de grupo, né? Porque o seu grupo vai ter que te proteger enquanto você gasta suas ações lentas para fazer o ritual, para conjurar aquele ritual que vai resolver a situação. Bem interessante também. E tratar ferimentos, né? Claro, muito importante. A gente vai ver como funcionam os ferimentos no Vessen ainda nesse vídeo. Agora, as ações rápidas, elas já são mais tranquilas, né? Elas são aquelas que normalmente não precisam de um teste e você consegue fazer com mais facilidade, mais rapidamente. Então você tem que apagar uma vela, é uma ação rápida, você pode gastar uma ação rápida para mexer com algum objeto, né? E nós temos as reações, como eu disse. Então, olha só, nós temos aqui o aparar, que é uma reação, é um teste que você precisa fazer de corpo a corpo, utilizando ali o seu atributo de um teste de força, para tentar evitar o golpe. Nós temos aqui o esquivar, para você fugir do golpe também, é uma reação com teste de agilidade. Os únicos que têm um teste propriamente dito são aqueles de reação, percebam aqui. Todos os outros, nem tanto, né? Não precisa assim de um teste. Olha só, sacar e trocar uma arma também configura ali uma ação rápida que você vai gastar no seu turno. Então imagina que no primeiro turno você gasta a sua ação rápida com uma reação ao ataque do bicho. Na hora que chegar a sua vez, você não vai conseguir sacar a arma para atirar nele e você perdeu o turno. Então você tem que pensar bem sobre isso na hora de agir e usar suas ações rápidas para não perder a situação, tá? Para não perder a sua ação lenta ali, principalmente, tá bom? Então é assim que acontecem as ações, bem simples, né? E sempre aqui no teste você vai fazer o famoso D6, né? Então, combate corpo a corpo é uma perícia, e aí você vai rolar o D6 de acordo com a perícia ali que você tem, mais o atributo, e ver se normalmente depende da criatura, né? Você vai precisar de 1 ou 2 sucessos aí para atingi-la, beleza? Depois nós temos aqui o negócio do enfrentando Vessen, que foi o que eu disse para vocês, né? Que normalmente você não vai derrotar um Vessen através de combate, você pode utilizar o combate para segurá-lo ou pará-lo, mas derrotá-lo acho difícil, tá bom? Então ele fala que, olha, você precisa de pelo menos um sucesso para atingir o seu alvo, e você vai causar o dano conforme indicado na tabela de armas. Eu vou mostrar para vocês já o detalhe da tabelinha, a gente vai ver com calma. E aí ele fala que o dano é o número de condições. Dentro do Vessen a gente não tem aqui pontos de vida, nem nada parecido. Tudo que você tem são condições físicas, condições mentais. Ele ainda fala pra gente que personagens não jogadores, né, então NPCs, eles não possuem também condições, né? Às vezes eles vão ter resistências, mas que funcionam de uma maneira muito parecida. Então imagina ali que você tem condições físicas e mentais. Sempre que você tira um sucesso, você consegue causar ali uma condição no seu inimigo, e quando você tira vários sucessos, né, então mais de um 6 nos dados, você consegue fazer algumas coisas extras, como causar dano adicional, tá bom? E aí o objetivo é fazer o oponente atingir o máximo de condições possíveis para ele ficar lá na condição de arrasada, que a gente vai ver já como que funciona, tá? Então ele fala aqui pra gente, né, que personagens não jogáveis, ou os NPCs, eles não sofrem condições, mas eles têm valores de resistência. Isso é muito bom porque quanto mais ataque bem sucedido você dá contra esses NPCs, menor a resistência deles. Isso significa que ele vai perder dados nos próximos testes. Ou seja, quanto mais condições você impõe ali, menos resistências aqueles NPCs têm, menos dados eles terão no seu turno, né? Então os combates no Vessen, eles são rápidos, tá? Não são combates que demoram, não. Eles costumam ser bem ligeiros porque, como o oponente ele vai ficando cada vez com menos dados para rolar, ele vai tendo mais desvantagens para atingir ali os oponentes e coisa do tipo. Agora o grande problema é o seguinte, né? Imagina que lá no combate você lutou pra caramba e você preencheu aqui as nossas condições, olha só. Nós temos 4 condições físicas e 4 condições mentais. A partir do momento que você tomou dano, e aqui nós temos a tabelinha de arma que eu comentei, né? Eu peguei a arma do arco para servir de base. O arco ele causa 1 de dano. Isso significa que se você é bem sucedido em um teste aqui da perícia, né? Combate à distância,
Então eu tenho aqui, ó, combate à distância 1 e ele utiliza o atributo precisão. Como que funcionaria isso na prática? Veja que eu tenho 5 de precisão e 1 de combate à distância. Então eu rolaria 6d6. Eu preciso de pelo menos tirar um D6, um 6, né, nesses dados aí, para eu conseguir atingir o meu alvo. Então atingi-lo não é o problema, vejam que é fácil. O grande problema é que eu causo apenas 1 de dano. Isso significa o quê? Que dentro do oponente, esse 1 de dano, ele causa uma condição física. E aí o meu oponente ele tem que vir aqui e marcar, né, uma condição física, provavelmente ferido, né, vai ser a primeira ali, arrasada é a última, né. E aí, vocês precisam fazer com que o inimigo cause todas essas condições, ele se ferre por completo para entrar nessa situação aí do arrasado. A mesma coisa vale para os personagens jogadores. Os personagens jogadores não têm vida, eles têm somente condições. Uma vez que você, o monstro ali, ou os NPCs inimigos, te causaram 4 condições físicas ou 4 condições mentais, você entra numa condição muito complicada que a gente chama de arrasada. Tá? Essa condição de arrasada aqui é quando você preenche o número de condições, isso significa que você fica completamente incapacitado para agir, para continuar na luta. A condição física ela ainda é um pouco pior nesse sentido, porque você realmente, né, não consegue fazer muita coisa. Quando você tem você fica arrasado na condição mental, você ainda consegue se mover, por mais que você fique meio louco, né, meio barulho ali da cabeça, você ainda consegue andar para os lugares e tudo mais. Então a condição física nesse sentido ela é um pouco pior. Uma vez que você marcou ali todas as condições, você vai fazer uma rolagem de ferimento crítico. É aí que a situação de morte do combate começa a vir à tona. Basicamente você vai fazer uma rolagem ali de D66, sim, um número bem específico, né, 66, vai rolar ali para ver qual ferimento crítico vai ser o que vai te assombrar. Os ferimentos críticos são o que podem te levar à morte. Existem ferimentos críticos físicos e existem ferimentos críticos mentais, a depender das condições que você marcou ali atrás, como a gente comentou agora há pouco, tá bom? Então, são dados de 6 lados, você vai rolar e ver na tabelinha o que isso significa, e esse ferimento crítico, ele vai falar também o que você precisa para ser curado. Vamos ver um aqui só de exemplo, tá? Eu tô com um livro aqui aberto, por exemplo, então em ferimentos críticos físicos, nós temos ferimentos críticos mentais. E ele fala pra gente se esse tipo de ferimento ele pode ser fatal ou não. Então, a depender da sua sorte, você também vai ter a possibilidade de não ser um ferimento fatal, que não te leva à morte. E outros sim, tá? Outra coisa interessante é que esses ferimentos podem te levar a defeitos e revelações. A gente já vai falar sobre isso. Então, vamos pensar aqui, ó, vamos pegar um ferimento letal, né, pra gente explicar, que eu acho que fica mais intuitivo. Deixa eu voltar a tabela aqui que eu fechei pra vocês, né? Então vamos supor aqui que você fica com um ferimento crítico de ferida suja. Imagina que você tomou um tiro de um inimigo e você caiu ali num lugar de lama, um lugar sujo, ou um lixão, por exemplo. Então, além de estar ferido, a sua ferida ficou suja. Ele fala pra gente que isso significa que é um ferimento fatal, ou seja, se não for tratado a tempo, isso pode levar o seu personagem à morte. Quanto tempo precisa para ser curado? 1d6 dias. Então você vai rolar mais um dado de d6 e você precisa de 1 dia para ser curado. Perceba que esse ferimento ele aqui é mais tranquilo, porque quando você pode ter até 6 dias para ser curado daquele ferimento, a chance de você morrer por ele é muito baixa, né? Porque você pode depois procurar um hospital ou o seu colega de equipe aí, ele vai te ajudar, vai fazer um teste de medicina para te curar e coisas do tipo, né? Então perceba que a coisa não é tão fatal assim. Mas isso pode ocasionar um defeito, tá? O defeito é o sepse, e aí tem lá o que o sepse faz exatamente, né? Qual que é a condição, que tipo de prejuízo esse defeito te acarreta. Normalmente ele vai diminuir ali as suas perícias ou atributos, tá? Mas tem outras coisas também que podem rolar. E além disso você vai ter, então, ó, força -1 na sepse, força -1. A sua penalidade é perder -1 de atributo força, né? Que é um grande problema. Pode sim acarretar problemas se o seu personagem ele for de combate, né, principalmente. Mas você precisa ser curado aí em 1d6 dias. Vamos ver outro? Depois tem revelações. As revelações elas são interessantes porque elas são bônus que vocês têm. Isso é bem legal. Olha só, se eu tiro aqui 62 no dado de ferimento crítico físico, o dano vai ser um dano espinhal, quer dizer que é um dano na sua coluna ali. Ele é fatal, e você precisa ser curado em 1d6 horas. Perceba que, ainda assim, é difícil de você morrer, né? Você rola um D6, o combate ele não vai durar 2 horas, por exemplo, então você consegue ser curado após o combate, e ele traz consigo uma revelação, a revelação do morto-vivo, e você ganha mais 3 em furtividade. Então, veja como tudo depende muito da sorte, né? O ferimento crítico, por um lado,
ele talvez até seja bom, porque ele vai te dar ali uma revelação, que é um bônus que você ganha. E isso é bem interessante, pode ser bem forte. Olha só, tem situações que são mais perigosas? Tem. Aqui no 64 a gente tem o corpo rasgado, que é um ferimento letal, e você precisa ser curado em 1d6 minutos. Isso daqui sim é algo urgente, né? Ou esses aqui de 1d6 rodadas também são bem mais urgentes, porque você precisa rapidamente ali ser curado, senão você vai ser fatal, o seu personagem pode morrer, tá? E aqui nos ferimentos críticos mentais nós temos outras condições, outras coisas que podem ser causadas. Então essa tabelinha aqui ela vai ser sua melhor amiga do narrador aí para situações de ferimentos críticos, tá? Que são bem interessantes de ser utilizado. Como que você se cura de ferimentos críticos, tá? Então ele fala aqui pra gente, ó, como você trata ferimentos críticos. Vai depender do tipo de ferimento que você recebeu. Se for um ferimento físico, algum colega ali, algum companheiro de equipe precisa te curar utilizando a perícia medicina. Se for um ferimento crítico mental, você precisa ser curado com a perícia inspiração. Então, o colega ele vai ter que gastar ali, né, a ação dele para te ajudar e fazer você se recuperar, principalmente dos ferimentos letais, né? Isso é um grande problema. Então ele fala, olha, se o seu colega ali, né, se o seu companheiro consegue um sucesso contra o ferimento crítico que você estava sofrendo, você perde essa condição de arrasada, então você não está mais sofrendo aquela condição de arrasada, mas você mantém as outras condições. Ou seja, ele é bem letal nesse sentido por isso, né? Se você sofre mais uma condição, você volta a ficar arrasado, e aí a situação se repete, tá? Então você pode usar sucessos extras ali na medicina ou inspiração para curar de outras condições. E eu quero dizer com isso para ilustrar, tá? Que aqui, imagine que você já marcou as 4 condições: exausta, batida, ferida e arrasada. Quando você é curado de um ferimento crítico com medicina, nesse caso, que a gente está falando de uma condição física, você desmarca aqui o arrasada. Mas essas outras 3 condições, elas continuam. E se você sofrer mais uma condição física, mais um dano físico, você volta para a condição arrasada. Então percebam que o sistema ele é letal nesse sentido sim, que você vai ter outro ferimento crítico e a coisa vai se agravando cada vez mais, né? Isso é um grande problema. Então, nós temos aqui um resumo de cuidados médicos que podem ser utilizados, né? Então, ele fala que, olha, como você trata um ferimento crítico? Você trata ele ali com uma rodada, então o personagem ele vai fazer a perícia que a gente viu, né, de medicina ou inspiração, para curar aquela condição de arrasada. E aí ele fala, né, para curar condições físicas e condições mentais, sem ser o arrasado, aquelas outras que nós vimos, exausta, não sei o que e tal, você precisa de um dia para se recuperar daquelas condições, e o teste aqui é de medicina ou inspiração também, para você conseguir se livrar daquilo. Depois você tem aqui o descanso, né, para se recuperar também você precisa de uma cena ali com outros personagens para recuperar de condições, você pode fazer uma vez por dia, exceto arrasado. Então essa daqui só tem como se curar mesmo, né? O descanso não cura arrasado, apenas medicina ou inspiração para curar arrasado. E outros serviços médicos ali que podem ser prestados também para te curar. Uma coisa bem interessante da ficha que a gente precisa lembrar é a questão aqui do souvenir, né? O souvenir, você pode utilizar, são itens relacionados ao BG do seu personagem, que você pode utilizar uma vez por sessão para se curar de 2 condições. Então é um jeito no meio do combate para você poder afastar o arrasada de vir, né? Então imagina que você já pegou aqui o exausto, abatido e ferido. Já é o momento de você usar um souvenir para se recuperar de 2 dessas condições. Não marca bobeira não, tá? Isso é bem importante, a gente falou lá no vídeo de criação de ficha, tá? Depois disso a gente tem ainda uma mecânica de medo para encerrar. Isso aqui é bem legal também. Você não tem uma sanidade dentro do sistema propriamente dita, mas existe ali uma mecânica de medo que vai te auxiliar. Sempre que você encontra um Vessen, afinal de contas é uma criatura mítica, uma criatura folclórica, ou quando você é exposto a magia ou a situações horríveis, toda situação que o narrador vê que é algo que foge muito, né, uma situação realmente horrorosa, que foge do normal, você vai fazer ali um teste de medo, para você não ficar aterrorizada. Perceba que aterrorizado é uma condição diferente de arrasado, tá? Não, em português parece muito, né? Mas não é a mesma coisa, são condições diferentes. O arrasado é muito pior do que o aterrorizado, tá? Então você vai ter que fazer um teste de medo. Como que é um teste de medo? Primeiro você precisa definir se você vai lidar com aquela situação com lógica ou com empatia. São 2 perícias diferentes e você obviamente vai escolher aquela que você tem mais dados, né? Aquela que você vai ter uma parada de dados melhor. O valor do atributo vai indicar os dados que você pode rolar e você também vai adicionar pontos extras de acordo com o número de personagens que estão presentes naquela situação. Imagina que o seu grupo é de 4 pessoas e todos vocês se deparam ali com uma situação horrorosa
o mestre ele pede um teste de medo. Então você vai primeiro definir se você vai rolar com lógica ou empatia, e depois disso você vai somar mais dados de acordo com os seus personagens. Se vocês são em 4 e nenhum deles está na condição de arrasado ou aterrorizado, então quer dizer que você vai ter mais 3 dados para rolar no teste. Se algum deles estiver arrasado ou aterrorizado, você não conta para esse bônus, você vai rolar apenas, né, no caso aí rolaria mais 2 dados apenas, tá bom? Se você fica assustado durante o combate, você precisa utilizar o número de personagens ali na mesma zona que você, e as coisas começam a piorar, tá? Como que funciona isso? Ele fala isso aqui sobre o valor do teste de medo. Ele fala pra gente que no caso de uma falha no teste de medo, você vai ficar aterrorizado. Como a gente disse, basicamente, o que significa a condição de aterrorizado? É isso que ele explica aqui. Você vai rolar um dado de 6 lados para ver quantas rodadas você vai precisar para recuperar o autocontrole. Então você realmente fica numa situação de pavor ali, uma situação de medo extremo. E aí você, dependendo do dado que você tira nesse D6, você verifica se você foge, congela, desmaia ou ataca, ou não acontece nada, né, ou se recupera. Então são 4 situações ali que podem acarretar o seu personagem. Quando você recupera o autocontrole, você perde essa condição de aterrorizado e volta a ficar normal, tá? Quando você fica aterrorizado, você sofre um número de condições mentais igual ao valor do seu teste de medo. Isso é um grande problema, né? Imagina ali que você tirou um valor de medo seríssimo, a depender da situação horrorosa que você viu, você já começa na desvantagem total, marcando condições de medo e condições mentais, o que pode te prejudicar, porque pode te levar lá pro arrasado, que a gente já viu, o ferimento crítico e tudo aquilo que acarreta, que a gente conversou agora há pouco. Então, o medo, ainda assim, ele pode ser bem prejudicial, até porque a maioria das vezes ele vai acontecer no início de um combate, e isso pode prejudicar bastante o seu personagem. O Vessen, apesar de tudo, ele é um sistema bem letal, né? Apesar de ser fácil de criar um personagem, de jogar e tal, percebam como ele pode ser bem letal por conta desses detalhes aqui, tá? Então, se você fica arrasado, você sofre um ferimento crítico mental, e aí começa lá tudo que a gente conversou, né? É isso, de modo geral é isso. Eu sei que eu falei bastante coisa, mas é porque o sistema de combate dele parece simples numa primeira olhada, mas tem esses detalhezinhos ali de condições, e eu queria deixar tudo muito bem explicado. Eu espero que vocês tenham curtido aí, deem uma olhada na descrição com a nossa playlist de Vessen. Semana que vem nós teremos o último vídeo, que é falando sobre a investigação do sistema Vessen. Você não pode perder, então já ativa o sininho de notificações ali para você sempre saber quando sai um vídeo novo no canal. Se inscrevam, né? Muito importante. E se puder, também clique no botão Seja Membro. Os membros ajudam demais o canal. Apenas R$3 por mês você já vira membro do canal, contribui muito aqui pra gente continuar fazendo vídeos e tenta, né? Eu tento sempre passar um bônus ali, uma forma de agradecimento com níveis de apoio e suas recompensas. Dá uma olhada no botão Seja Membro, tem um vídeo explicando tudo certinho. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!